Começa o programa de hoje nesse espaço lindíssimo aqui na Sofá Brasil. E não é à toa não, tá, gente? Hoje, no decorrer do programa aí, você vai saber por que nós estamos aqui nesse ambiente tão lindo. Mas agora, você confere comigo os destaques que a gente preparou aí com tanto carinho, especialmente para vocês. Você sabe como escolher um bom produto na hora que você vai ao supermercado? Você fica atento ali ao rótulo, à descrição de cada produto? Você entende um pouquinho sobre light, diet? É sobre isso que a gente conversa hoje com a nutricionista Cláudia Venturi. Vamos falar também com a arquiteta Andressa Kessler. Ela vai falar um pouquinho sobre arquitetura e harmonização dos ambientes, energização. É uma matéria bem bacana, acredito que você vai gostar bastante. Eu bato um papo também com a empresária e empreendedora Joyce Oneda. Ela fala sobre a sua vida, família, fala também sobre esse espaço tão lindo aqui, que é a Sofá Brasil. Gostou das nossas matérias? Então fica ligadinho, fica comigo que o programa está apenas começando. Já começamos aqui o Espaço News com a nossa querida Cláudia Venturi, nutricionista. Ficaram algumas perguntas aí pendentes da nossa última matéria, né, Cláudia? E hoje a gente vai esclarecer para vocês, principalmente sobre na hora de escolher um bom produto nas prateleiras dos supermercados, né, Cláudia? É difícil, né? Às vezes a gente sai tão empolgado para comprar um produto e acaba esquecendo de olhar o rótulo. E é o mais importante, né? Oi, Nelly. Então, exatamente. Hoje a nossa ideia é dar algumas dicas bem práticas para as pessoas saberem o que é o mais relevante de eu olhar um produto, como é que eu escolho um produto, se ele realmente é saudável ou não, porque hoje acaba que a indústria usa de muito apelo de marketing, né, para vender os produtos e isso acaba gerando um pouco de dúvida nas pessoas. Então a gente vai dar algumas dicas bem práticas que vai ajudar na escolha de um produto que seja realmente saudável. A primeira dica que eu dou é com relação à lista de ingredientes, que é a informação mais relevante, mais importante que a gente tem num produto. De maneira geral, quanto menor essa lista de ingredientes, melhor. Ou seja, quanto mais enxuta essa lista de ingredientes for, muito provavelmente mais fiel a uma versão natural esse produto vai ser. Outra dica que eu dou, que é bastante simples, é que de maneira geral, quanto mais conhecidos os nomezinhos que aparecerem nessa lista, muito provavelmente mais natural vai ser esse produto. Quanto mais nomes diferentes e compostos de espessante, corante, conservante, mais processado esse alimento foi, mais aditivos químicos ele vai ter. Então a ideia é que a lista ela seja pequena de ingredientes, né? A composição alimentar desse produto seja pequena e que eu conheça a maior parte desses elementos que compõem o produto. Cláudia, quando tu falas em pequena, pequeno realmente é o rótulo, né? Porque eles já fazem deste tamanhinho com a letra tão miudinha que precisa muitas vezes de uma lupa para a gente poder enxergar, né? Uma outra dica, assim, que eu costumo sempre falar para as pessoas é que aquela tabelinha nutricional que a gente tem com valores, né? Valor calórico, de carboidrato, de proteína, é uma informação, sim, relevante, né? Mas para o público leigo, não é a informação mais relevante que a gente tem. Justamente porque uma pessoa leiga, ela vai olhar aquilo e ela não vai ter muita noção se aquilo é um valor expressivo, não é. Então, a coisa que a gente mais tem que enfatizar é a lista de ingredientes e essa tabelinha nutricional que tem os valores, né, dos nutrientes, às vezes ela é interessante para eu ter como comparativo. Qual versão tem mais carboidrato, qual versão tem mais calorias, enfim, a versão que mais se adequa à necessidade de cada pessoa, né? Porque realmente, às vezes as informações mais relevantes a gente tem numa letra bem pequenininha e aquelas informações que depois, inclusive, a gente vai falar que são alguns apelos de marketing, a gente tem lá bem enaltecido. Então isso é um cuidado muito grande que tem que ter na hora de se escolher um produto. Eu queria saber de você porque existem vários tipos de processamento, né? Qual que seria o ideal? Então, Nelly, qual é a ideia? A gente tem basicamente 3 tipos de processamento. Os alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados. E isso é uma classificação bem interessante de a gente aprender a identificar, porque não é algo que vai estar ali explícito no rótulo, né? E que às vezes uma mesma marca vai ter as 3 linhas de produto. Eu vou dar um exemplo bem simples e que as pessoas conseguem começar a prestar atenção nisso e fazer uma escolha mais interessante. Então eu posso ter uma marca de molho de tomate, molho, extrato de tomate, enfim. O produto minimamente processado, ele vai estar composto provavelmente por tomate,
e polpa de tomate. Então eu ainda uso o alimento integral e eu tenho ali a adição da polpa, tá? O alimento processado, eu já vou ter, por exemplo, a polpa de tomate, o sal e talvez algum outro elemento. Então eu já não usei mais o alimento íntegro, que era o tomate, eu usei a polpa e eu adicionei o sal. E o ultraprocessado, ele já vai ter normalmente uma lista de ingredientes muito mais extensa, que vai ser a polpa de tomate, o tomate, açúcar, óleo de soja, sal e uma série de outros aditivos. E isso são às vezes diferenças pequenas na hora de eu avaliar um produto, inclusive de valor, que muitas vezes nem altera tanto e as pessoas nem se atêm a olhar isso por falta de informação. Como que a gente faz para descobrir, então, no rótulo, para não comprar um alimento que tem muito açúcar? De fato, a indústria, ela dispõe de várias versões diferentes do açúcar e acaba incluindo isso nos produtos, muitas vezes até com a rotulagem o apelo de não tem açúcar. Então as pessoas compram alguns alimentos e não leem o açúcar lá propriamente dito e aí supõem que esse alimento não tem açúcar. Mas a gente tem as formas químicas, digamos assim, né? Nomenclaturas diferentes para o açúcar que a indústria adiciona. Por exemplo, xarope de glicose, xarope de agave, dextrose, maltodextrina, néctar, são algumas nomenclaturas que a gente tem que são formas de açúcares contido muitas vezes naqueles produtos e que se a gente não prestar atenção, a gente está comprando um alimento que tem um índice alto de açúcar, um índice alto de carboidrato, mas porque não é o açúcar refinado propriamente dito, a gente acaba levando ali gato por lebre. Tem a nomenclatura também do diet, do light, do low carb, né? Acaba confundindo um pouco também as pessoas. De fato, eu acho que hoje esse é o maior problema que a gente tem com relação à escolha de alguns alimentos. A indústria usa muito dessas nomenclaturas para tornar o produto mais vendável, né? É isso que a indústria pensa. Encareceu um pouquinho também, né? Também. Então, assim, eu acho que a dica principal com relação a isso é que o fato de um alimento ele ser intitulado como funcional, low carb, diet, light, rico em proteínas, né, que são as principais nomenclaturas que a gente tem, não fazem desse alimento um alimento necessariamente saudável, um produto necessariamente de boa composição. Então, o que eu tenho que entender? Por exemplo, assim, uma versão de um produto que seja sem lactose, né? Eu posso ter um produto com uma composição excelente e, além disso, ele não ter lactose, como eu posso ter um alimento que tem um produto que tem uma composição bem ruim, só que pelo fato de estar escrito lá que é sem lactose, a pessoa acaba comprando isso por achar que é mais saudável. Dá para citar aqui alguns exemplos de produtos que parecem ser saudáveis, mas que não são? Sim, a gente tem, vou citar 3 exemplos extremamente clássicos, né? Primeiro deles, iogurte. O que um iogurte bom, né, deveria ter? Leite e algum fermento lácteo, alguma cultura láctea. Isso é o que compõe um iogurte por natureza, é o que a gente espera. E muitas marcas a gente vai ter aditivos químicos como corante, conservante, açúcar, geleia de fruta, que daí eu já tenho açúcar dentro dessa composição e uma série de outros elementos químicos que não seria o ideal. Então eu posso ter o iogurte na versão natural e eu até posso pegar um iogurte, por exemplo, que seja adoçado com fruta e com mel. Ainda é uma proposta saudável. O problema é que quando eu começo a fugir para a linha de acrescentar outros adoçantes e corantes e amido, eu fujo daquilo que deveria ser um iogurte. E aí muitas pessoas acabam comendo lá um iogurte inocente, achando que estão fazendo uma excelente escolha e na verdade às vezes não é um produto tão saudável. O outro exemplo que é bastante clássico de equívocos na hora de escolher são as barrinhas. Barrinha de cereal, barrinha de proteína, né? O que a gente espera assim, de uma barrinha de qualidade? Que eu tenha ali castanhas, alguma coisa de cereais integrais e obviamente a indústria vai precisar usar algum espessante, algum composto para dar liga, que pode ser um mel, um melado, alguma coisa nesse sentido. Só que infelizmente a grande maioria das barrinhas que a gente tem no mercado hoje tem açúcar invertido, xarope de glicose, flocos de milho, e aí eu tenho uma cobertura de chocolate, e às vezes o que eu menos vou ter lá dentro daquela barrinha é algum tipo de cereal, ou alguma semente, ou algum grão mais saudável. Então tem que ter um cuidado bastante grande. E outro exemplo que eu também vejo muito isso, inclusive no consultório, é com relação à granola, né? Que na verdade assim, a granola é o nome que se dá para aquela preparação composta por sementes, grãos e tudo mais. E infelizmente boa parte das granolas que a gente tem no supermercado, elas têm um teor alto de açúcar e aí às vezes entra aqueles açúcares diferentes que eu citei, os xaropes e tudo mais, né? Para baratear, a indústria acaba usando às vezes muitos elementos como
flocos de milho, flocos de arroz, para dar volume e acaba tendo uma densidade nutricional baixa, né? E se eu opto por uma granola mais saudável, eu vou ter sementes, eu vou ter castanhas, eu vou ter grãos, eu vou ter uma forma de adoçar mais natural, como um mel e assim por diante. Nossa, quanto esclarecimento, quanta coisa boa aqui, mas boa mesmo é a tua granola. Então fica o convite aqui para o próximo programa, né? Eu vou te chamar e você vai preparar aquela tua granola saborosa. Já traz um vidrinho que eu quero levar para casa. Combinadíssimo. Essa granola, modéstia à parte, ela é sucesso, vale a pena. É super saudável. Cláudia, muito obrigada pela tua participação. E agora eu chamo um breve intervalo comercial e na sequência a gente tem muito mais Espaço News.